Olá, meus irmãos e minhas irmãs, graça e paz de Jesus Cristo seja com vocês todos. Bem-vindo, bem-vinda ao canal Degustação Teológica. Eu sou o pastor Davi Dominicali, pastorei a Igreja Batista Fraternidade de Caieiras, São Paulo. Sou teólogo de formação, também atuo como professor, instrutor de teologia. E o meu canal aqui tem o intuito de levar até vocês uma degustação teológica, para que vocês tenham prazer e dê um pontapé inicial para se aprofundar nos temas propostos aqui, tá bom? Nós temos aqui no nosso canal um curso chamado Curso IBF, que é um curso introdutório a alguns temas da teologia, algumas matérias. E eu tenho no canal 6 vídeos de bibliologia. Você pode assistir, tá? Aqui no curso IBF, 6 vídeos da matéria bibliologia. Tenho certeza que vai somar para o seu conhecimento. Também tenho 3 vídeos falando sobre introdução à teontologia, o estudo sobre o ser de Deus. Tenho certeza que você vai gostar. E agora nós iniciamos mais uma série de estudos para esse curso, falando sobre cristologia. Mas agora estou contando com o apoio e ajuda do meu companheiro de trabalho, né, pastor Daniel Viotto, né, que estará dando essas palestras lá na nossa Igreja Batista Fraternidade, e eu estou compartilhando aqui no vídeo, tá? No nosso canal, em vídeo em nosso canal, tá bom? E agora ele dá início, será uma série de vídeos falando sobre cristologia, dando sequência no curso IBF, tá bom? Inclusive os grupos de estudos da nossa igreja que participam, fiquem atentos e assistam aos vídeos, ok? Sempre tem uma avaliaçãozinha e no final de todas as matérias a galera aqui da IBF terá um certificado de participação e de conclusão desse curso aí, tá bom? Pessoal, então hoje o pastor Viotto vai trazer para nós o que significa Cristo, né? Jesus Cristo é o sobrenome de Jesus, né? Qual é o seu nome? Manuel da Silva. E o seu? Meu nome é Jesus Cristo. Não, será que é um sobrenome ou um título, né? Cristo é um título, sobrenome. Então o pastor Viotto vai apresentar isso aí para nós. O que significa, né? Cristo, Messias, enfim. Também vai falar, né, sobre as profecias que apontavam para Jesus, mostrando que ele é aquele prometido, que o Antigo Testamento sempre prometeu e se cumpriu no Novo Testamento com a vinda dele. E também falando da sua missão, né, que ele foi ungido para uma missão. E qual é essa missão principal? Então, nesse início de Cristologia, são esses 3 assuntos que o pastor Daniel Viotto estará abordando aí na palestra em nossa igreja. Segue o vídeo e se inscreve no canal, curte o canal, compartilha o canal e vamos dar sequência nos estudos. Abraço a todos, Deus abençoe. Irmãos, nós vamos dar hoje aqui um início a uma série de reflexões, né, e de estudos. A gente está dando aquele cursinho que os irmãos estão acompanhando, né, o curso, a gente colocou o curso IBF, né, um curso bíblico-teológico introdutório. Tá? É um curso bem assim, introdutório, mas ao assistir às aulas que a gente projetou, de modo simples, mas com muito carinho, viu, irmãos? Muito carinho mesmo. Acredito que vem agregar aí no conhecimento dos irmãos, tá? Eu vou até falar uma coisa para os irmãos. Por isso que é importante a gente valorizar, irmãos, os teólogos, tá? Os que estudam. Porque o irmão Cícero às vezes vai comigo de segunda, né, irmão Cícero? Lá, às vezes ele tem ido algumas segundas-feiras. A gente vai lá no Mandaquê, onde eu estou dando algumas aulas lá, segundas-feiras, lá no Instituto Bíblico, né? E então, veja bem, o professor que dá aula, ele vai para esse lugar, volta, prepara a aula. Os alunos têm que ir lá assistir a aula. Claro, tem alunos online, né, também. Mas imagine só que as pessoas saem do trabalho cansadas e vão lá. Ali no Mandaquê ainda é segundo e quarto curso. Aí tem o pessoal online, né? Mas que é um sistema híbrido, né? É presencial e online ao mesmo tempo.
Agora, imagina o pessoal que faz a faculdade de teologia, certo? Vai de 3 a 4 anos, de segunda a sexta. Imagina o Mackenzie, e a aula começa às 6h30 da tarde e acaba às 23 horas. E a nota mínima para aprovação é 7. E o curso é só 4 anos. Então, depois tem o TCC quando termina. E não é bolinho. Então, para você ver, às vezes a gente vê o vídeo, os irmãos sabem a dificuldade que é assistir um vídeo, não sabe? Assistir a aula, acompanhar. É ou não é? Tem dia que, nossa, você começa a ver, ainda mais eu que começo a falar, você sente sono. Eu sei porque eu já assisti meu vídeo e eu dormi. Eu sei o que eu estou falando. Imagina vocês. E teologia é um negócio assim, tem uma aula que é super interessante, a aula seguinte é maçante. Aí a aula depois é super interessante, a outra aula é maçante. E aí faz parte. Você não sabe o que é estudar um semestre de língua grega. Está entendendo? Não é brinquedo não, irmão. Então assim, você trabalha bastante o intelecto, tem que se doar, Então assim, a gente tem que valorizar o pessoal que estuda, o pessoal que se prepara, seja para dar aula, seja para pastorear uma igreja ou para pregar a palavra. Valorizemos os seminaristas, valorizemos a teologia, a boa teologia, é claro, tá bom? E que a gente possa buscar de Deus essa graça de a gente se empenhar e ter amor e desejo por estudar, porque crescer dói, tá vendo? Crescer dói, desenvolver exige muito da gente, e não é só para teologia não. Qualquer faculdade que você vai fazer, qualquer curso, pode ser um Senai que você vai fazer, né? Estudar música, quem sabe que vai aprender violão, sabe como que é embaçado, né? Estudar aquilo ali, pegar os dedos do violão, machucar o dedo na corda, aquela coisa, não é brinquedo, meu, né? O Mateus lá atrás, o Mateus 2, posso chamar de Mateus 2, né? E aqui é o Mateus 1, ele é um que chegou primeiro, tá? Porque é mais velho que você também, amém? Se chegar mais de Mateus, vai ser o Mateus 3, amém? Mas as pessoas sabem como que é difícil você pegar o jeito da coisa. Então, valorizemos os pregadores, valorizemos os músicos da igreja. O pessoal que vem cantar sabe que tem que se desdobrar, vem para o ensaio, ensaiar até ficar bom, encaixar as vozes. Valorizemos os irmãos que se esforçam para cuidar de nós. Amém? Para cuidar da igreja, cuidar do culto. Tenham um carinho por cada irmão que se esforça, porque isso é importante. Amém? Então hoje nós vamos começar Cristologia, né? O pastor Daniel de hoje vai estar ministrando as aulas, né? E aí, assim, eu vou estar gravando, vou estar lançando lá no canalzinho lá. Está crescendo o canal, hein? Está crescendo. No começo do ano, eu tinha naquele canal 98 pessoas. No começo do ano, nós estamos em maio. Eu estou com 305. Está crescendo. Até 2032 vou ter 1000. Amém, irmãos? 1 milhão. É isso aí. Então, Cristologia a partir de hoje, tá? E aí depois as aulas vão ficar disponíveis no canal. Bem, irmão, Deus abençoe. Obrigado, pastor. Para esse início da série de estudos. Como disse para os irmãos, eu estou bem gripado, vocês podem observar minha voz está ruim, tá? Quando a gente está ruim, a gente não raciocina, às vezes direito, né? Atrapalha a gente raciocinar. E é um estudo de uma linha de raciocínio sistemático, né? Então, os irmãos, aí, houver alguma falha, os irmãos nos perdoem. Acho que na próxima estarei melhor, a minha raciocínio será bem melhor. Amém? Gostaria de orar, irmãos. Senhor Jesus, diz tua misericórdia, a tua graça, Senhor, sobre minha vida, da tua igreja. Me ajude a falar um pouco da tua palavra, Senhor, dos ensinos das tuas escrituras, que possamos ter um bom proveito e venhamos explicar, nos fortalecer, possamos aprender a tua palavra para glorificar o teu nome. Sou grato a ti por essa noite, em nome de Jesus. Amém. Como o pastor falou, irmãos, estudo é uma caminhada, né? Se você quer ter sua
mente mudada ou moldada, você precisa de estudar. E estudar requer sacrifícios, né? Requer muitos sacrifícios. Nós temos dificuldade que a maioria das pessoas na igreja nunca leram nem o Novo Testamento, que é o básico do básico. Tem gente que nunca leu nem os evangelhos, né, pastor? E aí como ele vai mudar a mente dele se ele não conhece os ensinos de Jesus? Né? Nunca ele fez uma análise, um estudo, ele com a Bíblia é com ele. Ele fica ouvindo o que o pastor fala, que o outro fala, um discorda do outro, mas ele nunca, com Deus ali, fez uma meditação bíblica para a sua mente produzir algum conhecimento. Mas que Deus nos ajude, né? Ajude a todos nós aqui a aprendermos a palavra de Deus. Nós vamos falar sobre cristologia, né? Que é o estudo de Cristo. Quem é Cristo? O pastor, nos vídeos que está gravado aí no canal dele, falou sobre teontologia, que é teo, Deus, logia, ou logia do grego, né? Teo do grego é Deus, logia estudo, que é o estudo da pessoa de Deus, do Pai, né? Assim o pastor estava ensinando bastante conteúdo sólido lá no vídeo do YouTube. Eu aconselho vocês a irem lá assistir. Ele fala sobre o nome de Deus, esclarece muito bem, né, pastor? A sua colocação ali, sobre a questão ali da transliteração das línguas. Você precisa ter uma noção básica da transliteração de línguas para você entender como a Bíblia chegou até nós, né? Nossa Bíblia é uma tradução, lembre-se disso, é uma tradução. A Bíblia original, o Antigo Testamento é em hebraico, o Novo Testamento é em grego. Então, se você não tiver uma noção de grego, de hebraico, você pode se perder muito no português, tá? Principalmente sobre os nomes de Deus. Se você tiver uma noção, o nome de Jesus não existe mesmo não, está tudo errado. Por quê? Você não tem uma noção mínima do que é transliteração, do que é tradução, aí você vai ficar perdido por aí, né? Então nós vamos falar sobre cristologia, tá? Cristologia é a palavra grega de Cristo, vem da palavra hebraica, Mashiach, tá? Ou Messias. Em grego é Cristo, em hebraico é Mashiach, Messias. Epa, mudou bastante o som. Me ajuda aí, senão aqui. Me ajuda aí, irmãos, o som aí. Então, quando você ouvir falar sobre Messias, tá? É do hebraico, e Cristo é do grego, que quer dizer, traduzido para nós, ou ungido, né? Ou escolhido, mas a palavra literalmente quer dizer ungido, tá? Então você tem que ter a noção disso. Ah, mas estão esperando o Messias. Você vai hoje em Israel, eles ainda estão esperando o Messias. Por que eles estão esperando o Messias? Para eles, na interpretação que eles têm, a maioria dos judeus, não todos, né? Eles acreditam que o Messias ainda não veio, né? Que o Messias eles estão aguardando. E diz as Escrituras, né, que eles vão aceitar o anticristo como Messias e não o verdadeiro Cristo, né? Então a gente tem que ter uma noção das Escrituras para não cair nesse erro. Acabou o som? Quer que mude o microfone aqui? Não, agora ficou. Não? Amém. Tá? Então, nós vamos começar a falar sobre essa matéria, cristologia, para a gente ver se realmente Jesus é o Cristo verdadeiro. Porque os judeus dizem que não. Você entendeu? E a ideia de Messias vem dos judeus. Tá? A ideia de Messias, né, nossa cultura, vamos dizer assim, a nossa religião, ela é judaica cristã. Tudo lá vem do judeu. Deus único, é o único Deus, tá? O Messias vem tudo dos judeus. Nós temos que entender isso, mas os judeus não aceitam que Jesus é o Messias, tá? Então eu gostaria que os irmãos aí, se estivesse na mídia, o João, soltasse alguns textos bíblicos. Vai sair muitos textos bíblicos. Então nós vamos ver pelas Escrituras, tá? Quando você vai estudar teologia sistemática, você tem que ver o que a Bíblia diz sobre o assunto. O que a Bíblia vai dizer a respeito desse assunto. Será que verdadeiramente Jesus é o Cristo? Esse Jesus que nós conhecemos é o Cristo? O homem que foi pregado na cruz do Calvário, ele é o Cristo? Então nós precisamos ver isso nas Escrituras, tá? Primeiro, eu gostaria que vocês abrissem a Bíblia para mim, no livro de Zacarias, tá? Soltasse na tela, tá? Livro de Zacarias.
Miqueias para mim. O Zacarias, coloca Miqueias 5:2. Eu marquei Zacarias, mas não marquei o capítulo. As mãos feridas. Miqueias 5:2. Vamos ver o que diz lá. Isso é o Antigo Testamento, irmãos. Tá? As profecias sobre o Messias. Antigo Testamento. Tá? O que no Antigo Testamento fala? Lá em Miqueias. Mas você, Belém Efrata, embora pequena entre os clãs de Judá, de você virá para mim aquele que será o governante sobre Israel. As suas origens estão no passado distante, em tempos antigos. Então está dizendo, volta lá. Então está dizendo que Jesus, o Messias, vai vir de onde? De Belém e Efrata, tá? Uma pequena entre as clãs de Judá. Será que isso aconteceu? Aí nós vamos ver se isso aconteceu, tá? Vamos lá em Lucas 2:4. Solta lá. Lucas 2:4. Assim José pertencia à casa e à linhagem de Davi. Subiu de Nazaré, a cidade da Galileia, a Judéia. Ele foi a Belém, cidade de Davi. Próximo texto. A fim de alistar-se com Maria, porque ele estava prometido em casamento e esperava um filho. Volta o texto antes. Assim José foi aonde? A Nazaré, cidade da onde? Da Galileia, a Judéia. Ele foi a Belém. Corresponde com esse mesmo texto do Antigo Testamento que acabamos de ler. Como foi profetizado aqui, entendeu? Por Miqueias, agora é confirmado aqui em Lucas, que eles estiveram nessa cidade, tá? Aqui cumprindo a palavra de Deus, aonde que Jesus veio a nascer, lá em Belém. Está aqui o texto claro das Escrituras. Vamos ver para um texto. Isaías 7,14. Isaías 7,14. Por isso o Senhor mesmo dará a vocês um sinal. Eis que a virgem ficará grávida, dará luz a um filho e o chamará de Emanuel. Então o texto está dizendo aqui que uma virgem vai dar luz. O Messias nascerá de uma virgem. Isso quem está dizendo? Isaías, aproximadamente 700 anos antes de Jesus. Será que isso aconteceu? Será que Jesus nasceu de uma virgem? Vamos lá para ver, conferir o texto, tá? Em Lucas 1, 26, 29. Solta lá. O que o profeta disse há 700 anos antes, está lá. No 6º mês, Deus enviou um anjo chamado Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia. E uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. Próximo texto. O anjo aproximou dela e disse: saudações agraciadas, o Senhor está com você. 29. Maria ficou assustada com as palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Então aí nós temos o texto mostrando que o anjo, mais uma vez, depois de Isaías ter dito lá atrás que a virgem conceberia, o anjo Gabriel aparece a Maria, ela salta, ela ainda virgem, e diz que ela vai conceber e vai ter um filho, mostrando os textos bíblicos que as Escrituras está confirmando que Jesus é o Cristo, é o Messias, é o ungido. Outro texto aqui, Salmos 22, 18. Aí o salmista lá atrás, alguns salmistas são mais de 700, 800 anos antes de Cristo, está lá. Dividiram as minhas roupas entre si e lançaram sorte pelas minhas vestes. Será que isso se cumpriu em Cristo, em Jesus? Aonde que está no Novo Testamento esse cumprimento desse texto da Escritura? Então vamos lá ver.
15, 24. Vamos ver onde que se cumpriu essa escritura. Vocês estão vendo que o texto sempre está mostrando que o Antigo Testamento falou do verdadeiro Cristo e o texto se cumpriu no Novo Testamento do Cristo verdadeiro. Então Jesus foi com ele em uma grande multidão. Deixa eu ver se é isso. Marcos 15, 24. E o seguia e comprimia. Lê o próximo texto. Deixa se eu não notei errado. Próximo texto. Não, eu acho que eu notei errado. Não, é 15 e 24. Está 5? É isso. Então o crucificaram e dividiram as suas roupas, ou as roupas dele, lançando sorte para saber com quem cada um ficaria. Então, mais uma vez, o texto lá, o salmista falando que a roupa do Messias seria dividida, né? Que eles rasgariam a roupa deles e dividia. E o texto aqui, no Novo Testamento, a crucificação de Jesus, estava falando que aconteceu da forma que os profetas profetizavam, mostrando que o Cristo que nós cremos é o Cristo verdadeiro. Mais textos. Deixa eu ver aqui. Zacarias 9:9. Zacarias 9:9. Alegre-se muito, filha de Sião, exulte, filha de Jerusalém. Eis que o seu rei, vem a você justo e vitorioso, humilde e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de jumenta. Zacarias, 600, 700 anos atrás. Como o Messias viria? Será que o nosso Messias é verdadeiro? Aonde que aconteceu isso no Novo Testamento? Vamos lá ver. Mateus 21, 4, 5. Mateus 21, 4, 5. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito por quem? Pelo profeta. O que o profeta disse? Foi o que acabamos de ler. Diga, filha de Sião, eis que o seu rei vem a você humilde e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de jumenta. Daí, foi quando Jesus pediu lá para buscar um jumentinho dele, e ele fez a entrada triunfal em Jerusalém com o jumentinho. A palavra se cumprindo, mostrando que verdadeiramente Jesus é o Cristo enviado, o Cristo prometido. Então você vê a escritura lá no Antigo Testamento, 700, 800 anos, 1000 anos atrás, falando e se cumprindo à risca no Novo Testamento, mostrando que Jesus de Nazaré é o verdadeiro Messias. E nós podemos ter confiança nisso. Tem muitos outros textos, irmão, muitos outros, porque se eu soltar todos os textos sobre aqui a prova de Jesus é o Messias, nós vamos gastar essa aula só para falar que Jesus é o Messias. Já talvez ainda não dê, né? Porque é muitos textos, né? E é muito interessante a gente ter firmeza, porque quando você acha que... Quem já conversou com um judeu aqui? Alguém já conversou com um judeu? Eu já tive essa experiência de conversar com o judeu e de estudar com o judeu, né? E o judeu não acredita. Não adianta, ele não acredita que Jesus é o Messias. Se você perguntar para o Silvio Santo, olha lá no YouTube, o Silvio Santo fala quem é Jesus. Um grande homem, um sábio. É isso aí que a maioria das pessoas falam. O judeu tradicional, e alguns ainda ousam dizer que Jesus é um louco, né? Os que são mais radicais mesmo, Jesus é um louco, mas os mais coerentes, não, foi um grande homem, um judeu, um rabi, né? Um rabino inteligente, somente isso, mas não o Messias. E como você mostrar biblicamente que ele está errado, que você, pelas escrituras, diz que Jesus é o Cristo? Entre nós aqui, nós não temos dúvida, porque nós temos a fé e acreditamos. E quem não acredita nisso? Como você mostrar na escritura? Está os textos aí, mostrando claramente que Cristo, Jesus é o verdadeiro Messias. Está os textos aí. Então nós precisamos de estar alinhados a esses textos, às escrituras, porque quando alguém perguntar, nós estarmos firmes de mostrar os textos que Cristo é o Messias, que Cristo ele já veio, que
vai retornar um dia para buscar o teu povo. Enquanto isso, os judeus estão aguardando lá em Israel esse Messias, que eles acreditam. Antes de Jesus, né, apareceu algumas pessoas, que muitas pessoas interpretaram que era o Messias, e não andou para frente. Muitas pessoas acreditavam que os descendentes dos Macabeus, a família Macabeus, poderia ser pessoas que viriam ali a linhagem do Messias. Por quê? Porque cumpriu aquilo que muitos dos judeus acreditam, que é um poder político forte, né, que vai fazer uma repressão nos países opressores. Então, o que aconteceu com os Macabeus? O Alexandre o Grande, ele conquistou todos os impérios, né? Um dos maiores impérios existentes na Terra até hoje foi dos gregos. Por isso que nós estamos estudando grego aqui, falando a língua grega depois de 2000 anos, 2.500 anos quase, estamos falando grego aqui, por causa da influência de Alexandre o Grande. O que acontece? O Alexandre o Grande, ele com seus generais, eles lançaram o helenismo no mundo, que é colocar a cultura grega no mundo todo. Onde que ele chegou, eles queriam mudar a religião, mudar a língua, mudar a cultura. É o que tentam hoje os progressistas fazer nos nossos países de matrizes cristãs, mudar toda a cultura, toda a maneira de enxergar o mundo, né? Tudo que se possa imaginar. E Alexandre o Grande teve muita força e muita habilidade e sabedoria, e conseguiu se implantar em muitos lugares do mundo. Mas os judeus, eles tiveram dificuldades. Por quê? Porque o judeu acredita num Deus único, num Deus libertador, acredita no Messias. E se eles acreditam no Messias, eles não vão se curvar diante de mais ninguém a não ser do Messias. E quando eles tentaram mudar a religião dos judeus, profanarem o templo, chegaram a oferecer um porco no altar de Deus, né? A história diz isso. Houve chamada a revolta dos Macabeus, tá? E a revolta dos Macabeus foi um problema muito grande nos gregos. Os gregos não conseguiram conter, não conseguiram helenizar os judeus, tá? Mudar a cultura da cabeça dos judeus. E aí houve batalhas, guerras. Os Macabeus lideraram essa batalha, expulsando, não deixando os gregos tomarem conta do país de Israel. Somente depois com os romanos dando uma certa liberdade religiosa, volta novamente ali a liberdade religiosa e os judeus ficarem mais com plena liberdade religiosa. Mas até então havia direto guerras contra os gregos. Os generais gregos tentavam colocar na marra ali a cultura grega e os judeus não aceitavam, né? Milhares e milhares de pessoas morreram em guerra contra os gregos por causa dessa questão da helenização dos judeus. Então ali muitas pessoas acreditavam que com essa libertação de colocar os gregos para correr, né? Eles acreditavam que não poderia o Messias vir da família ali de Macabeus, mas não foi assim que aconteceu. Já vê que ali os herodianos também, né, que é um grupo político também, algumas pessoas acreditavam que o Messias poderia surgir dentro daquele tempo ali da família de Herodes. Para ver que Herodes até manda matar, né, Jesus lá atrás, as crianças tal, porque é uma questão política, né? E medo de poder perder o poder na Palestina, né? Então nós vemos a matança dos inocentes ali liderada por Herodes. Mas assunto seguindo, irmãos, Jesus é o verdadeiro Messias. Jesus é o verdadeiro Cristo, tá? Depois você pode pesquisar, você vai ver muitos outros textos mostrando sempre tudo se cumprindo à risca do Antigo até o Novo Testamento. Até o próprio João Batista, quando vê Jesus, ele vai dizer essa palavra bastante conhecida: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Então aqui nós finalizamos essa parte mostrando para vocês ficar com tranquilidade que os textos bíblicos é claro em mostrar que Jesus é o Messias. Agora, ele é o Messias, ele é ungido, mas para quê? Né? Nós vamos falar essa parte agora. Para que ele é ungido? Né? Qual a finalidade, qual a missão do Messias? Então ele foi ungido para uma missão.
E João Batista falou qual seria a missão dele: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Lembrando que tudo acontece quando o homem peca. Abre para mim lá o texto de Gênesis, irmãos, por favor. Meninos aí. Gênesis 2:7. Falta Gênesis 2:7 primeiro para mim. Então o Senhor Deus formou o homem do pó da terra e soprou nas narinas o fôlego de vida. E o ser humano se tornou um ser vivente. Próximo texto. E o Senhor Deus plantou um jardim no Éden, a leste, e ali pôs o ser humano que formou. Próximo texto. Então o Senhor Deus fez brotar do solo todo tipo de árvore agradáveis aos olhos e boas para alimento, no meio do jardim. Estava a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal, que é a história que todos nós conhecemos. Entendeu? Gênesis 3:15. Então aí, irmãos, nós conhecemos ali que o texto bíblico onde Deus cria o homem, coloca no Éden, e depois o homem vai entrar pelo caminho aonde chegamos hoje, o caminho do pecado, tá? Que é o caminho que vem trazer as doenças, vem trazer a destruição. Diz assim o texto. Esse texto é o primeiro texto que vai falar sobre o Messias na Bíblia, tá? É o primeiro texto que vai falar sobre o Messias na Bíblia, a promessa do Messias. Diz assim, ó: porém inimizade entre você e a mulher, entre a sua descendência e a descendência dela, porque ferirá a sua cabeça e você lhe ferirá o calcanhar. O que o texto está dizendo aí? Vocês, a maioria das pessoas conhece o resto do texto, né? Está aqui dizendo quando o homem e a mulher pecam, Adão peca, aí que Deus vai começar a dar as sentenças, né? E aí, numa das sentenças, Deus vai falar da descendência da mulher. A descendência da mulher é o próprio Cristo aqui, tá? E a Bíblia vai falar sobre que o descendente da mulher vai ferir a cabeça, tá? Que é a cabeça da serpente. E a serpente vai ferir o calcanhar do Messias. É o que aconteceu na cruz do Calvário. Enquanto Jesus estava morrendo, ele está sendo ferido no calcanhar, tá? Mas enquanto isso, Jesus estava vencendo e pisando na cabeça da serpente, que é tendo todo o poder sobre o que teria acontecido aqui no Jardim do Éden. Então, mostrando que Jesus teria todo o poder para pisar na cabeça aqui da serpente e poder resolver o problema do pecado, porque o Messias veio para resolver o problema do pecado. Enquanto os judeus pensam que o Messias veio para resolver um problema político, geopolítico, social, não, Jesus veio resolver o problema do pecado do ser humano, porque o problema do ser humano não é político, o problema do ser humano não é geopolítico, o problema do ser humano é o pecado. Se não existisse pecado, está todo mundo bem aqui, ninguém está doente, ninguém estava duro quebrado, ninguém está querendo puxar o tapete do outro, ninguém olhava torto para o outro, ninguém fazia fofoca para o outro, não tinha nenhum problema. O problema do ser humano é o pecado. Então, se Jesus tirar o pecado do mundo, que ele é o Cordeiro de Deus, tira o pecado do mundo, acabou o problema do ser humano, né? Por isso que o ser humano será restaurado um dia à imagem completa de Deus, né? Ainda nós não somos, né? Paulo fala ainda que nós não fomos revelados quem nós somos, né? Então ainda nós estamos num processo. Então tudo começa aqui. Primeiro texto sobre o Messias. Qual é a missão do Messias? Resgatar o homem caído do pecado, tá? E como que se dá essa situação? Acho muito interessante que um texto de Romanos, mas primeiro vou mostrar para vocês aqui Romanos capítulo 3, versículo 23, solta aí, irmão, no 3, versículo 23. Romanos, Novo Testamento. Pois todos pecaram e estão destituídos da glória de Deus. Quem não pecou, levante a mão. Todos, a Escritura encerra todos. Todos nós pecamos e carecemos da graça de Deus.
Então, o propósito do Messias é resolver esse problema, pois todos os pecados estão destituídos, estão separados, estão longe de Deus. Aí o propósito do Messias é nos retornar o homem a Deus. O interessante é que em Gênesis, irmãos, presta atenção, o pecado de Adão, ele lascou todo mundo, ele colocou todo mundo na maldição. Adão pecou e eu e você se lascou. É assim, a Bíblia diz isso. Eu gostaria de ler o texto que diz isso claramente com todas as letras. Você vai ver aqui. Romanos capítulo 5, versículo 12, a seguir, do 12 ao 20. Você vai ver qual é o mistério do Messias. Por que o Messias precisava vir? Tá? Qual é o propósito do Messias? Romanos capítulo 5, versículo 12 até o versículo 20. Vocês vão entender o mistério aqui. Portanto, da mesma forma que o pecado entrou no mundo por quem? Por um homem. O pecado entrou no mundo. Não foi por dois, não foi por Eva. Foi só por quem? Por Adão. Por isso que não nasce um casal perfeito, nasce só Jesus. Se Eva tivesse problema, Deus também tinha feito uma outra Eva, para estar com Jesus e os dois vencerem. Não, o problema só estava em Adão, que Deus deu autoridade, tudo nas mãos de Adão, tá? Por isso que o problema está em Adão. O pecado entrou no mundo por um homem, e pelo pecado entrou o quê? A morte. Assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram. Porque antes de ser dada a lei, o pecado já estava no mundo, mas o pecado não é levado em conta quando não existe lei. Próximo texto. Todavia, a morte reinou de Adão até Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual prefigurava aquele que havia de vir. Entretanto, não há comparação entre a dádiva e a transgressão. De fato, muitos morreram por causa da transgressão de um homem, de um só homem. Mas a graça de Deus, isto é, a dádiva pela graça de um só, Jesus Cristo, transbordou ainda mais para muitos. O que o texto está dizendo assim? Ó, Adão lascou todo mundo. Ferrou todo mundo. Está todo mundo lascado. Entendeu? Por causa dele. Aí você fala, mas parece que é injusto, né? Adão sozinho, não tinha nada a ver com aquilo, ele quebrou nós aqui, colocou nós nessa miséria que ele está. Só que ele vai falar assim, só que o sacrifício de Cristo, ele traz muito mais bênção do que as maldições que Adão trouxe. Teve o pecado, o negócio está ruim, mas a bênção da vinda do Messias, do verdadeiro Messias, da restauração do Messias, é muito maior do que a transgressão de Adão. Ele está mandando a gente ficar tranquilo a respeito disso, porque por um só homem entrou o pecado, mas por um só homem também entrou a salvação para todos. Vamos lá continuar lendo o texto, próximo versículo 18. Consequentemente, com uma só transgressão, resultou em condenação para todos os homens. Assim, por um só ato de justiça, veio a justificação e dá vida a todos os homens. Qual é o único ato de justiça? É Cristo sem pecado, morto na cruz do Calvário. O verdadeiro Messias, morto na cruz do Calvário. Isso é um ato de justiça que o próprio Deus executou. Isso tem muito mais valor que a transgressão lá do Adão. Por quê? Porque como por meio da desobediência de um só homem, são muitos que foram feitos pecadores, assim por meio da obediência de quem? De um só. Qual que é o único que obedeceu? O Messias, o Cristo. Está lá. Assim por meio da obediência de um só homem, muitos serão feitos
A graça de Jesus é muito maior do que o pecado, irmãos, é incomparável. Não, por isso que as pessoas filosofam tanto na graça, que daqui a pouco eles falam: ninguém vai para o inferno, pastor. A graça é tão grande, tão incompreensível, que as pessoas viajam. Não, mano, no final vai todo mundo para o céu. Não consegue compreender a graça de Deus. Então o Messias, ele tinha um trabalho, tinha uma missão. Qual é a missão? É essa: é mostrar, entendeu, que a graça de Deus é maior do que a maldição do pecado deixada por Adão. É maior. Então essa é a missão do Messias. Se nós temos o Messias certo, estamos conscientes que Cristo é o nosso Senhor e Salvador, por isso que o texto vai dizer que o pecado não tem mais poder sobre nossas vidas, porque nós estamos debaixo da graça do Messias, debaixo da salvação desse Messias. Por isso, com o tempo, dentro do tempo estabelecido por Deus, né, Deus coloca algumas regras para mostrar aonde que Ele quer chegar. E ali nós vemos que quando o homem peca no Éden, você vai ver que Deus, Ele vai fazer roupa de pele de animais para Adão e Eva. Para você fazer roupa de peles de algum animal, você tem que matar o animal. Você não vai deixar ele sem pele, né? Ele vai ficar sofrendo e vai mais morrer. Então, a ideia de pecado, irmãos, é que precisava ser resolvido com sangue, porque é a vida. Precisava ser resolvido com sangue. Deus deixou bem isso claro, fazendo pele, mostrando o primeiro ato, para cobrir o pecado do homem, cobrir o pecado do Adão, dentro do tempo ainda estabelecido por Deus, que o homem precisava, por um momento, fazer alguns rituais. E você vai ver que o próximo ritual é Caim e Abel, aonde Caim oferece um sacrifício das suas lavouras e Abel oferece das suas crias. Oferece sangue, enquanto um oferece da lavoura. Para quem que Deus atenta? A oferta do sangue. Aí nós vamos um pouquinho para os patriarcas. Todos os patriarcas ofereceram o sacrifício a Deus com sangue. Aí nós vamos para as leis cerimoniais levíticas. Deus estabelece lá: você pega o cordeirinho, tá? Você pega o boi ou novilho, os pobres pegam as pombinhas. O que representava aquilo? A transição do seu pecado, ou a passagem de pecado. Enquanto o homem era impuro, pecador, não poderia oferecer sacrifício por si, o que ele fazia? Ele transferia o pecado dele. Pegava o animalzinho aqui, ó, colocava a mão, transferência de pecado na ovelhinha, no animal, na pombinha, transferência de pecado. Após a transferência de pecado, o sacerdote degolava o animal, mostrando que, entendeu? Aquela pessoa no momento estava fazendo expiação do pecado dele, transferindo o pecado dele para alguém que não tinha pecado. O animalzinho era inocente, era pecado, não tinha pecado. Por isso que a única pessoa que poderia resolver o problema no pecado era alguém sem pecado. Por isso que alguém teve que fazer o quê? Descer do céu, que é o Messias, que o pastor falou um pouquinho nas aulas passadas, né? Da Trindade, mostrando que Cristo é a segunda pessoa da Trindade, que Ele é divino. Então o próprio Criador, nós vamos falar disso mais para frente, né? Ele teve que descer, se esvaziar a si mesmo, né? E se transformar como homem, né? Viver como homem, plenamente Deus, sem pecado, enfrentar a morte de cruz, para que eu e você pudéssemos receber a bênção da vida eterna, tirar a condenação do pecado sobre nossas vidas. Por isso que quando Moisés levanta a serpente no deserto, o que ele fala? Aquele que olhar para a serpente será curado. Que, como nós falamos na ceia, né? Assim como Moisés levantou a serpente no deserto, importa que o Filho do Homem seja levantado. Então todas as pessoas que olharem para o Messias, para o Cristo, serão curados, serão salvos. Amém? Por isso que eu e você somos salvos, porque nós olhamos para Cristo, olhamos para o verdadeiro Messias. Então, irmãos, a construção de como Deus vai resolver o pecado, Ele vai falando, ó, vai vir da tribo de Judá, vai vir da
E quando João Batista, que foi a pessoa que foi preparada por Deus para preparar o caminho do Messias, ele começou a pregar que o Messias viria e que o Messias é mais poderoso que eu, que o Messias batizará com o Espírito Santo e com fogo. Ele vai falando de Jesus, e quando ele olhou para Jesus, ele falou: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Amém? Então que a gente possa ter esses textos na cabeça, essa segurança na cabeça, na nossa alma, de que estamos com o verdadeiro, o nosso Senhor Jesus. Amém? Então você vai continuar olhando para Cristo, olhando para o Messias, que a gente vai continuar sempre salvo, sempre em vida. Por isso que existe morte eterna e vida eterna. Quem não olhar para Cristo está com a morte eterna. Quem olhar para Cristo terá vida eterna. Essa é a missão de Jesus, nos ligar a Deus através da vida eterna, pondo ali a sua morte na cruz do Calvário. Amém? Que os irmãos possam ficar com essa mensagem hoje nesse texto. Nós estaremos falando mais um pouquinho para frente sobre cristologia, né? Naturezas de Jesus, humana, divina. Vamos falar um pouquinho e vamos estar falando sobre outras coisas importantes sobre a vida de Jesus. Quem é o nosso Cristo? Precisamos aprender quem é o nosso Cristo. Amém? Por hoje é por aqui. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Amém? Como é uma